E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo só no pedido? Gente, vou resolver aqui uma questãozinha. Alguns alunos vêm me pedindo para a gente resolver algumas questões, aí infelizmente a gente não tem tempo de resolver elas todas em sala de aula. Então, eu resolvi aqui acolá gravar um vídeo para poder ajudar no entendimento das questões, trazendo aí ideias para vocês resolverem e conseguirem passar no tão sonhado vestibular, ok? Gente, de antemão, vou pedir desculpas a vocês, porque vocês estão vendo a qualidade do vídeo não é boa, o áudio, a imagem, enfim, tudo acaba não sendo muito bom, porque é uma gravação completamente amadora, tá? É só mesmo para poder ajudar vocês. Por isso, eu peço já que vocês deem um like aí, se inscrevam no canal, passem para alguém, compartilhem que também tem dúvida nessa questão. E se tiverem dúvidas, críticas, sugestões, podem mandar nos comentários que a gente vai tentando aos poucos melhorar, tá bom? Gente, eu vou compartilhar aqui a questão. Cadê? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Uma questãozinha do vestibular da Unicamp de 2018, da primeira fase. É uma questão bem interessante, que já foi cobrada assim, com um texto um pouquinho diferente em alguns outros vestibulares. É uma questão que ela não é fácil, porque ela vai contrária ao senso comum. É algo que o Enem também gosta de trabalhar, essa briga com o senso comum, que nem sempre é a favor, nem sempre é contra, vai depender, né? Então, é interessante que a gente possa entender os fundamentos direitinho. Olha só. Icebergs flutuam na água do mar, assim como o gelo em um copo com água potável. Imagine a situação de um copo com água e gelo em equilíbrio térmico a temperatura de 0 graus Celsius. Com o passar do tempo, o gelo vai derretendo. Enquanto houver gelo, a temperatura do sistema permanece constante ou diminui. E o volume do sistema aumenta ou diminui. Poderia até colocar aí que permaneceria constante também, como sendo uma alternativa a mais, mas como é da Unicamp, são 4 itens, né? Tudo bem. O primeiro ponto a se destacar é que seria interessante que a questão nos trouxesse a informação de que a pressão é a pressão atmosférica normal, uma ATM, né? Por quê? Porque a gente sabe que a pressão normal, a temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius. Se a pressão se altera, se ela é um valor diferente, a temperatura também vai mudar, né? A gente sabe isso lá do diagrama de estado, né? Diagrama de fases da água. Então, era interessante que houvesse essa informação. Mas, como ela não aparece, não tem problema, toda vida que não aparecer, diga-se de passagem, muitas questões acabam realmente não afirmando isso, você assume que a pressão é a pressão normal, tá bom? Tudo bem. E aí, a temperatura vai permanecer constante ou ela vai diminuir? Bom, a gente sabe que ela deverá permanecer constante, excluindo dessa forma os itens C de casa e D de dado que dizem que a temperatura diminuiria. Por que isso? Né? Por que a temperatura permanecerá constante? Bom, a gente sabe que nessa situação estará ocorrendo uma transição de fase, uma mudança de fase, do estado sólido, gelo, efetivamente, né, a água na fase sólida, para a fase líquida, que é a água, como a gente conhece mesmo na fase líquida. Tudo bem. Há uma passagem do sólido para o líquido. Essa passagem, essa mudança de fase, nós conhecemos como sendo a fusão, que é o derretimento. O nome popular é o derretimento. Mas aí a gente dá um nomezinho na ciência, mais bonitinho, e a gente chama de fusão. Fusão é esse processo endotérmico, ou seja, em que é necessário que se receba energia para que ocorra. O gelo, no caso a água na fase sólida, recebe energia nessa situação por meio de calor para se fundir, ou seja, para se derreter e virar água líquida. Nesse processo de recebimento de energia por meio de calor, a gente diz que esse calor ele é latente. A gente diz que o calor é latente. Ou seja, ele será responsável pela mudança de estado físico. Aí vamos lembrar, né? Quando a gente estuda lá na calorimetria, né, de calor sensível, calor latente, a gente vê que o calor sensível é o processo de transmissão de energia térmica motivado por uma diferença de temperatura que provoca
uma variação na temperatura do sistema. E também existe o calor latente, que assim como sensível, é um processo de transmissão de energia térmica, motivado por uma diferença de temperatura, porém, que provoca uma mudança no estado físico. E é interessante a gente entender que esses processos, eles não são simultâneos, eles são consecutivos. Então, ou a temperatura varia, ou o estado físico muda. Os dois não ocorrem simultaneamente, mas sim de maneira subsequente, ok? Por mais que, às vezes, no dia a dia, esses dois processos ocorram tão rapidamente, a passagem de um para outro, que a gente possa pensar que eles ocorrem simultaneamente. Mas não, é um depois do outro e por aí vai, tá certo? Então, como estará ocorrendo a mudança de estado físico por meio de recebimento de energia por meio de calor, a gente diz que esse calor é calor latente, logo não ocorrerá variação de temperatura. Então, o gelo, ele se funde, né, vira água líquida, permanecendo a 0 graus Celsius. Começa daí. Tudo bem. E o volume? O volume diminuirá ou aumentará? Né? Porque, de acordo com nossos itens, aqui só pode ser o item A que diz que o volume aumenta ou o item B que diz que o volume diminui. Bom, o que vai acontecer é o seguinte, vamos tentar ver aqui como é que é a brincadeira. Aqui teria a situação inicial, certo? Aqui a gente teria a situação inicial que mostra a água com o gelo, não é isso? Tudo bem, a água com o gelo. Tem duas pedrinhas de gelo aí só para esquentar os coros, na verdade, esfriar, né? A situação final nos mostrará uma diminuição do volume. Aí isso é um pouco estranho, né? Professor, mas por que o volume vai diminuir? Né? O volume não deveria era aumentar, né? Bom, para isso a gente vai precisar entender dois detalhes. Olha só. Eu peguei essas figuras aqui desse site, Prepara Enem, que eu achei bem interessantes, né? Essa aqui mais à esquerda mostra a tal estrutura cristalina do gelo, tá? Escrever aqui, ó, estrutura cristalina, que seria o arranjo espacial, né, das moléculas que compõem o gelo, tá certo? A gente tem aqui a estrutura espacial, que é a estrutura cristalina do gelo, que perceba que ela é feita de tal forma que parecem hexágonos, né, arranjados espacialmente, com grandes espaços, grandes vãos entre essas moléculas, de tal forma que esses grandes espaços acabam fazendo com que a densidade do gelo seja menor do que a da água. A título de curiosidade, a densidade do gelo, galera, é em torno de 0,92, é um valor aproximado, grama por centímetro cúbico, ao passo que a densidade da água é em torno de 1 grama por centímetro cúbico, um pouco maior, né? E esse aqui seria a configuração molecular da água. Percebam que não necessariamente existem esses vãos muito grandes. Aqui já seria o menor, é mais ou menos hexagonal também, né? Seria menor, às vezes pode ser que até um espaço seja um pouco maior, mas de modo geral, a estrutura não é tão rígida quanto do gelo e acaba que não existem, acaba que não vão existir tantos vãos quanto lá na estrutura cristalina do gelo. Tudo bem? Isso vai fazer com que a densidade da água seja um pouco maior e lá da hidrostática a gente sabe que o gelo ele acaba flutuando. Tudo bem. Agora vamos para outro ponto, que é a história da dilatação anômala da água, né? A dilatação anômala, que é uma estranheza que a água possui, né? Não só a água, alguns outros elementos também possuem ou substâncias, né? Como, por exemplo, o bismuto também tem isso, que é essa dilatação anômala. O que é que nos diz essa dilatação anômala? Basicamente que a água, quando resfriada de 4 graus Celsius até zero, como a gente percebe aqui nesse primeiro gráfico, o volume aumenta. Olha que maluco, o volume aumenta, contrariando o que acontece na maioria dos casos em que o volume diminuiria. Isso provoca, de acordo com esse outro gráfico aqui mais à direita, um aumento da densidade, ok? Então,
o que é que vai... no caso eu estava olhando para frente, para trás, né? De 4 para 0 vai provocar uma diminuição da densidade. Então, olha que interessante. Se a água a 4 graus Celsius possui uma densidade maior do que o gelo a 0 graus Celsius, ou a própria água a 0 graus Celsius, o que é que isso vai dizer para a gente? Lembra lá da equação da densidade? A densidade é igual a massa dividida pelo volume. Se a gente pega uma mesma massa de água e gelo, o que é que vai acontecer? Quem tiver menor densidade, que no caso seria lá o caso do gelo, né? O que é que vai acontecer com o seu volume? Como são grandezas inversamente proporcionais, aquela substância que tiver menor densidade terá maior volume. Portanto, uma mesma massa de água a 4 graus Celsius e gelo a 0 graus Celsius vai nos mostrar, ou mesmo massa de água a 0 graus Celsius e massa de gelo a 0 graus Celsius, né? Nos mostra que o gelo ocupará um espaço maior do que a água. Não precisa nem para 4 graus Celsius, vamos para 0 graus Celsius mesmo. A água, por exemplo, 10 gramas de água a 0 graus Celsius ocupam um volume menor do que 10 gramas de gelo a 0 graus Celsius, porque a densidade do gelo acaba sendo menor que o da água, consequentemente o volume acaba sendo maior. Então, o que é que a gente vai poder dizer? Que efetivamente, quando ocorrer o derretimento do gelo, que seria a sua fusão, um processo endotérmico, que ocorre por meio do recebimento de energia por meio de calor latente, que não altera a sua temperatura, faz com que o volume diminua, né? E não aumente. Então, olha só, mas o volume do sistema aumenta? Não, o volume do sistema não aumentará. Diminui o volume do sistema, aumenta? Não, o volume não aumenta. A gente já viu que também a temperatura não diminui, não é isso? O que a gente viu é que a temperatura permanece constante e o volume do sistema diminui. Ele diz aqui diminui, assim como o volume do sistema. Realmente o volume do sistema até diminuiria, mas a temperatura não, ok? Portanto, o nosso item correto deve ser o item B de bola, porque é o único que conjuga as duas informações corretas para essa situação, tá bom? Então, galera, eu espero profundamente que eu possa ter ajudado a vocês. Mais uma vez, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos que têm algum tipo de dúvida nessa questão, deixem um like, algum comentário, crítica, sugestão, alguma coisa do tipo, ou mesmo pedindo alguma questão que a gente tenta desenrolar mais à frente, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, tudo de bom e até a próxima, meu povo.